Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão nesse tempo que nós estamos distante fisicamente, mas estamos perto, espiritualmente. E a palavra de Deus é esse vínculo que nos une, que nos fortalece. Eu tenho certeza, que você se alimentando da palavra de Deus, você vai conseguir superar esses dias, que a Bíblia já dizia que são dias maus, tá? Mas o Senhor está no controle de tudo, tá? Saiba disso. Eu quero trazer uma reflexão nessa manhã, tá? Eu vou ler aqui um texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 9, onde Jesus diz o seguinte: Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, eu li esse texto e o Espírito Santo já vem falando no meu coração nesses dias, é que nós estamos vivendo dias de polaridade, onde as diferenças religiosas, visão política e outros assuntos polêmicos estão causando muitas discussões. Sempre um querendo afirmar quem está certo e se o outro não concorda com a sua posição, uma nova briga começa. E interessante que nós temos algumas referências aqui. Tá? Tem uma que me chama a atenção, há uma discussão acerca da autoria dela, mas o importante é o conteúdo. Olha só o que diz essa frase: Eu posso não concordar com uma só palavra que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Ou seja, nós temos o direito de se expressar, de ter opiniões diferentes, mas isso não deve ser razão de guerra. Tá? Isso não deve ser razão de um conflito e de uma inimizade, porque um tem um posicionamento, um compreende de uma forma e outro de outra. Na Bíblia nós vemos algumas diferenças. Parece que o apóstolo Pedro ele não comia determinados alimentos. Tá? E já Paulo tinha uma visão já um tanto diferente. Tá? E aí isso não se tornou conflito, mas eles conseguiam ali conversar, ouvir um ao outro e chegar a um acordo. Então, se o teu irmão pensa diferente de você, tá? Isso não é razão para ter guerra. Jesus está dizendo que bem-aventurado os pacificadores. Não fique tentando apontar quem é que está certo, quem é que tem razão. Tente aprender, tanto com um lado, quando houver alguma discordância, ainda mais nesse tempo, onde as redes sociais podem potencializar as diferenças, que você não venha apenas aumentar, jogar mais gasolina nos conflitos, tá? Mas que você possa aprender com Jesus que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Eu acredito que você é um filho de Deus. E como você vai manifestar essa realidade como um filho de Deus? Sendo uma pessoa que pacifica. Tá? Então, nós vemos na Bíblia alguns exemplos até que nos chamam a atenção, tá? De pessoas que souberam agir sendo pacíficas. Olha só o que vai dizer, tá? Em Juízes, no capítulo 8, tá? Você vai ver ali a partir do versos 1, olha o que diz. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: Por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Olha só, Gideão foi criticado duramente. Você aguenta ser criticado duramente? Depois de uma guerra, depois de ir sozinho, e aqueles que não te ajudaram, ao invés de pelo menos agradecer e dizer que bom que você foi à guerra sozinho, ou melhor, com um grupo, e nós não participamos disso, tá? Mas eles criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu. Olha qual foi a resposta de Gideão. Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Ou seja, Gideão poderia conflitar,
Gideão poderia dizer: por que vocês não foram à guerra? Vocês não ajudaram e agora vêm criticar? Mas não, Gideão, ele conseguiu ver pontos positivos, ele conseguiu lembrar de guerras passadas aonde os efraimitas obtiveram vitória. E se humilhou dizendo: quem somos nós? Nós somos pequenos em relação a vocês. E com isso ele conseguiu cumprir o que diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Sabe o que diz lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós precisamos aprender a ter respostas brandas, que você possa ter no seu coração sempre uma resposta branda, porque você vai conseguir desviar o furor. Às vezes aquela pessoa está agindo motivada, né, por uma revolta, ou algum problema que não tem nada a ver nem com esse assunto, porque às vezes problemas pessoais que nada tem a ver com a discussão interferem no temperamento das pessoas. Mas você vai estar desviando o furor. Amados, existe uma frase que diz que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. O que você prefere? Você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Vale a pena você brigar tanto para dizer que está certo e no final terminar sozinho? Tem muita gente que, por causa de buscar ter razão, tem destruído o seu casamento, tem destruído, sabe, seu relacionamento social, seja no trabalho, seja na escola, seja com os vizinhos, porque ele está tão interessado em ter razão que ele acaba afastando a todos. Às vezes, vale a pena você usar a estratégia que Gideão usou. Ele preferiu ser feliz. Ele preferiu não falar verdades, tá? Que na hora só ia aumentar a ira e a revolta dos efraimitas. Tá? Nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele seguiu essa mesma linha de raciocínio. O apóstolo Paulo, amados, diz lá em Atos, no capítulo 17, versículo 18, olha o que diz. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Paulo não estava discutindo, eles é que estavam discutindo com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Você suportaria um tipo de palavra dessa? Primeiro querem discutir com você. Você não quer discutir, mas estão discutindo com você. Depois, achando pouco, chamam ele de tagarela. Mas isso não mexeu, tá, com as emoções de Paulo. As tuas emoções e as minhas precisam estar no Senhor. Existe um fruto do Espírito Santo que chama-se domínio próprio. Eu profetizo sobre a sua vida, domínio próprio, que você possa ter paz o suficiente para administrar os problemas externos. E eu tenho certeza que a paz que está dentro de você é maior do que qualquer revolta que tentem colocar sobre você com palavras. O apóstolo Paulo, ele não reagiu, tá? Você pode ler depois o texto com calma, tá? Mas o apóstolo Paulo, em essência, tá? O que ele faz quando ele é chamado para o Areópago, tá? Ele é chamado para explicar melhor, para passar ali por um crivo, né? O Areópago era o alto de uma colina, onde ali em Atenas havia uma espécie de tribunal. Tá? Areópago era tanto a colina como os 30 homens ali que pertenciam, né, ao conselho, julgavam todas as questões da cidade. Paulo foi convidado a ir para o Areópago. Ele estava na praça, tá, que se chamava Ágora. E ali ele foi chamado de tagarela e agora ele é chamado ao Areópago, porque estavam lá esses 30 examinadores, queriam ouvi-lo e ele tentaria defender com a sabedoria de Deus o que ele tanto cria. Tá? Então, interessante que, olha só, eu quero ler a partir do versículo 22 aí de Atos 17, diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos.
pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos anuncio. Amados, é muito interessante que o apóstolo Paulo poderia ter chamado este povo de idólatra, poderia ter criticado seus ídolos, mas ele conseguiu encontrar um altar que estava vazio e havia escrito ali apenas uma inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo certamente conhecia a história. Um tempo de uma grande praga. Eles adoraram todos os tipos de deuses que eles tinham. E nenhum dos deuses puderam resolver o problema. E aí um sábio da época disse assim: ou realmente não existe um Deus que possa resolver, ou nós não conhecemos um único que pode resolver esta praga. E aí foi feito um altar e ali foi escrito: ao Deus desconhecido. Este altar estava vazio. E Paulo se apega a este detalhe. Ele diz: olha, esse altar que não tem ídolo, esse altar que está vazio, que está escrito ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido, ele se fez conhecido. Este Deus desconhecido chama-se Jesus de Nazaré, e esse Deus que eu vim pregar para vocês. Poderia ter criticado, mas ele foi sábio o suficiente para, de maneira branda, não apontar os erros, mas pegar algum ponto que ele podia usar como base da sua pregação. Então, amados, vale a pena ser pacificador. Jesus está nos dando esta orientação muito sábia, ele é o nosso mestre. E olha o que diz aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, muitas das vezes, amados, quando você se ira e você transforma essa ira em ações, tá? Você certamente vai estar dando lugar ao adversário. Você vê que o versículo subsequente, que é o 27, diz: não deis lugar ao diabo. Você pode se irar, mas você não deve transformar essa ira em ação, porque uma vez que você transforma esta ira em uma palavra recíproca, né, de dureza, de uma resposta que venha provocar ainda mais ira e o ímpeto daquele que falou, uma discussão vai começar. E aí, pode ter certeza, irá acontecer muito mais prejuízos do que ganhos. É muito interessante que Jefté, um outro juiz que veio após a Gideão, tá? Ele não soube administrar como Gideão, tá? E nem como o apóstolo Paulo, que já é bem depois, tá? Ele não soube administrar a crítica. Olha só o que diz em Juízes, no capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-o e não me livraste das suas mãos. Jefté vai começar aqui um discurso mostrando que ele foi à guerra sozinho, tá? Que ele chamou e eles não ouviram. A gente percebe que os efraimitas, eles eram um povo que vivia isolado. Eles procuravam estar mais distantes, eles estavam mais na parte central. Então os conflitos aconteciam mais nas extremidades. E parece que eles procuravam não saber, para não se comprometer e entrar na guerra. A gente percebe que o discurso deles é sempre o mesmo. Não fomos chamados, e eles sempre criticavam. Tá? Mas aqui Jefté é diferente de Gideão. Ele não soube lidar muito bem com essa crítica. E ele rebate até com verdades. Mas as respostas de Jefté, tá? vai desencadear ali no povo, entre esses dois irmãos, tá? Essas duas tribos que faziam parte dos descendentes de Jacó, uma guerra entre o povo de Gileade e os efraimitas. E amados,
vai culminar num ponto em que você deve conhecer a história, em que ali no Jordão, normalmente o povo de Gileade, quando alguém ia atravessar, perguntava: você é efraimita? E a pessoa dizia: não. Então ele dizia: então fale Shibolete. E quando os efraimitas iam falar a palavra Shibolete, eles não conseguiam pronunciar o X. E eles falavam Sibolete. Então eles eram assassinados. Morreram 42.000 efraimitas. Porque Jefté, diferente de Gideão, não soube administrar este momento. Não soube, ele com ira, ele com razão até. E eu volto até a dizer aquela frase: às vezes é melhor a gente ser feliz do que a gente ter razão. Procure administrar isso, sabe? Procure administrar em nome de Jesus a sua ira, que você não venha ter uma resposta, às vezes, simplesmente porque você tem razão. E como eu dizia, é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Tá? Você deve ter percebido um som de alguém irado no fundo, né? Eu exatamente falando sobre não se irar, de ser pacificador. E eu confesso que quando entra uma interferência dessa, no final da mensagem, a nossa tendência é ficar irado. Mas eu prefiro abençoar, né, a pessoa que está irado, que está aqui por perto, falando não conosco, né, mas irado certamente até por uma interferência maligna, por não saber administrar também o seu temperamento. Mas a Bíblia é clara, a gente pode até se irar, mas não deve pecar. Eu li aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, e no 27 diz: não deis lugar ao diabo. Então, que você possa aprender a realmente não dar lugar ao diabo, que você aprenda com Jesus, o príncipe da paz. Ele é o exemplo de como ser pacificador. Ele, diante ali de Pilatos, você conhece certamente, nos tempos finais, o estresse total, ele vai dizer para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não me fosse dado. Quando ele diz isso, ele está reconhecendo a autoridade de Pilatos. Jesus nunca discutiu. Na verdade, diz lá em Isaías, capítulo 53, que ele não abriu a sua boca. Você olha nos versículos consecutivos que algumas vezes Pilatos ali fez perguntas e Jesus simplesmente não respondeu, ele se calou. Quem sabe Jesus não está nos ensinando. Ele, na verdade, está nos ensinando que há momentos que você não deve responder nada. Há momentos que você sabe, você tem razão. Quem teve mais razão que Jesus e poderia responder e tinha poder e razão para isso? Mas se ele se calou, quem sabe nós devemos nos calar. Então que Deus abençoe o seu dia, que você tenha paz, que você seja pacificador, em nome de Jesus.